Olá a todos! Bem-vindos ao canal Histórias e Confissões. Obrigado por se inscrever no canal para não perder nenhuma história. As histórias que vamos compartilhar, inspiradas em relatos encontrados na internet, destinam-se apenas a fins de entretenimento. Não devem ser interpretadas como um incentivo à imitação de tais atos, ou como discriminação contra indivíduos específicos. Boa sorte! Foi um ano infernal para mim, por múltiplas razões. Trabalhando ao lado de meu pai, eu me preparava para assumir as rédeas da empresa de construção da família quando ele se aposentasse. Infelizmente, ele nunca conseguiu se aposentar, uma grave crise cardíaca o levou no começo do ano. Pouco depois, soube que minha mulher, após 6 anos de casamento, estava me deixando. Ainda me lembro do telefonema da minha mãe como se fosse ontem. Ela me anunciava que meu pai havia tido uma crise cardíaca. Enquanto eu estava visitando um cliente a trabalho, corri para o hospital. Mas cheguei tarde demais. Papai já tinha partido antes da minha chegada. Após o funeral, passei de conhecer mal a metade da empresa a ter que gerenciar tudo, aprendendo cada detalhe no dia a dia. Ao longo da minha vida em casa, sofri, tendo que estar constantemente no escritório ou na estrada para encontrar clientes e fornecedores. Minha esposa Ângela se sentia negligenciada. Eu compreendia sua solidão e tentava tranquilizá-la de que esse ritmo frenético duraria apenas mais alguns meses. Mas isso não foi suficiente para Ângela. Ela escolheu preencher o vazio da sua vida nos braços de outro. Stephen Collins, para ser preciso. Quando ela me anunciou sua partida, foi como um soco. Sentado ali, eu a olhava, atônito. Por quê? Perguntei, a voz embargada pela emoção. Você nunca esteve aqui, respondeu ela. Eu conheci Steven e nós conversamos. Sinto muito, Dave, mas ele esteve presente quando você não estava. Eu me apaixonei por ele. Ângela se levantou então e foi em direção à porta, me deixando sozinho com minha dor. Voltarei quando você tiver feito suas malas e partido. Essas palavras ressoavam na minha cabeça enquanto eu observava a mulher que amava, Ângela, deixar minha vida. Linda, alta e esguia, seus longos cabelos castanhos brilhantes flutuando atrás dela, ela era a própria encarnação da graça. Sozinho, meditei sobre a bomba que ela acabará de soltar. Os papéis do divórcio estavam ali, sobre a mesa. Ela queria a casa, a guarda de nossa filha Millie, 30% de nossas economias e uma pensão alimentícia. Então, empacotei minhas roupas e meus pertences pessoais, e parti. No final de semana, passei em um hotel, e na semana seguinte, encontrei um lugar permanente para ficar, uma pequena casa de 3 quartos em uma rua calma. No trabalho, não falei com ninguém sobre o que tinha acontecido. Mais cedo ou mais tarde, eles acabariam descobrindo, mas eu não estava a fim de discutir sobre isso. Collins, o novo parceiro de Ângela, possuía uma rede de comerciantes de materiais de construção e era nosso maior fornecedor. Eu não sabia quem tinha iniciado o relacionamento deles, mas, honestamente, isso pouco me importava. Minha única preocupação se concentrava na empresa, protegida por um sólido contrato de casamento que meu pai insistiu para que assinássemos. Ele não queria que eu perdesse a empresa em caso de divórcio. Ângela e eu pensávamos que ficaríamos juntos até a morte. Mas minha principal preocupação era Millie, minha filha. Eu não queria que ela sofresse com o divórcio. Ângela ficou com a casa e recebia uma pensão alimentícia para a criança. Havia também uma pensão alimentícia para o cônjuge, mas esta terminaria se ela se casasse novamente no ano seguinte ao divórcio. No final, Ângela casou-se com Stephen Collins e se mudaram juntos para casa. Deixei que Ângela tivesse a guarda de Millie, e eu havia 2 finais de semana por mês. Mas com o tempo, esses finais de semana tornaram-se raros, adaptados à conveniência deles e não à minha. Cada tentativa de ligação resultava em uma desculpa para não ter Millie no final de semana. Finalmente, concordei em deixá-los decidir quando tudo estaria bem para eles, parando de incomodá-los. O que eu não percebia é que, a cada vez, Ângela estava cavando um fosso entre mim e minha filha. O que mais me irritava era ouvir continuamente Colin se gabar de sua família enquanto me menosprezava. O comportamento de Ângela e a ausência da minha filha já eram bastante difíceis,
e meu ressentimento atingiu seu auge quando percebi que seu odioso marido me menosprezava. O ódio que eu sentia por ele só crescia. Em um fim de semana, enquanto eu deveria passar um tempo com Millie, ela me fez uma pergunta perturbadora, chamando-me de tio Dave. Tentei explicar a ela que eu era seu pai, não seu tio, mas ela insistia, dizendo que sua mãe tinha lhe dito que Steven era seu pai. Isso me feriu profundamente. Não disse nada a Angela quando ela veio buscar Millie no domingo, não querendo me envolver em uma discussão na frente da minha filha. No entanto, eu havia decidido que na próxima vez que estivéssemos sozinhos, abordaria a questão. Após um dia particularmente exaustivo no escritório, eu surtei, percebendo que havia sido passivo demais por tempo demais. Era hora de agir. Então, concebi um plano de vingança que deveria começar no dia seguinte. Naquela semana, dediquei muito tempo a ligar para fornecedores, existentes e novos, prometendo mais negócios em troca de preços mais favoráveis. A maioria aceitou, ansiosa para aumentar sua atividade. Convocarei uma reunião com os altos executivos, bem como os chefes dos departamentos de compras e contabilidade. Ao entrar na sala, eu podia ver a preocupação em seus rostos. Senhores, antes de tudo, quero tranquilizá-los, a empresa não está em dificuldades. Esta não é uma reunião para discutir demissões. Após esse anúncio, eles aparentemente relaxaram. Sei que a empresa tem muitos projetos em andamento. O que preciso saber é quantos deles ainda precisam de materiais de construção. Don Foster, o responsável pelas compras, foi o primeiro a falar. Eu tenho pedidos de 2 responsáveis de site para fazer encomendas importantes esta semana, informei durante a reunião, enquanto deslizava uma folha de papel em direção a Dawn. Esta é uma lista revisada de nossos fornecedores. Quero garantir que todos os nossos negócios passem por eles a partir de agora. Dawn examinou a lista com surpresa. Eu não vejo a Construction Supplies Inc., CCS, aqui, Dave. Não, você não a vê, e nunca verá. A partir deste momento, Harrington Construction não fará mais negócios com a CCS. Se alguém comprar deles nem que seja um prego ou um parafuso, será imediatamente demitido. Eu indiquei ao lado dos nomes na lista o que essas empresas poderiam nos oferecer. Todas garantiam preços vantajosos e uma entrega adequada às nossas necessidades. Passamos o restante da reunião discutindo negócios em geral. 2 semanas após essa reunião, a empresa ganhou um contrato para a construção de um grande número de casas e alguns pontos de venda. A quantidade de materiais necessária para esse projeto seria substancial, e a CCS não veria um único pedido. A notícia de que havíamos ganho o contrato se espalhou rapidamente. Alguns dias depois, um vendedor da CCS veio me ver, alegando que poderiam nos fornecer todos os materiais necessários a um preço muito bom. Eu o interrompi, informando que não estávamos mais tratando com a CCS como fornecedor. Sua expressão chocada ao sair do meu escritório foi um espetáculo agradável para mim, um sorriso satisfeito no meu rosto que Sandra, minha secretária, não deixou de notar. Vejo que você gostou disso, disse ela sorrindo. Ela estava certa. Desde o anúncio de que não faríamos mais negócios com a CCS, as coisas estavam indo bem, pois nossos novos fornecedores estavam cumprindo suas promessas. Cada vez mais projetos menores chegaram até nós ao longo do ano. Era uma doce vingança, uma maneira de recuperar o controle sobre uma parte da minha vida que havia escapado. Neste turbilhão de negócios e mudanças, um pensamento persistia: minha filha Millie. Eu esperava que um dia ela entendesse toda a história e soubesse que seu verdadeiro pai sempre esteve lá por ela, apesar dos obstáculos e das dificuldades. Fui convidado a apresentar uma proposta para construir a nova sede de uma empresa de tecnologia em crescimento. Nossa proposta foi bem-sucedida, marcando um ponto luminoso em um ano ofuscado pela morte da minha mãe. Sua saúde havia se deteriorado após o divórcio, e a ausência de Millie apenas piorou as coisas. Eu sabia que ela lamentava profundamente a ausência do meu pai. Quanto a Angela, ela sabia da minha mãe, mas nem se deu ao trabalho de perguntar se poderia comparecer ao funeral, e nunca apareceu. Vários de nossos concorrentes e pequenas empresas com as quais trabalhávamos como subcontratados souberam da minha decisão de não mais negociar com a CCS.
Quando me perguntavam por quê, eu dava uma resposta sincera: o proprietário roubou minha família, então eu roubei meus negócios dele. Sei que isso pode parecer mesquinho, mas era a única maneira de me vingar sem infringir a lei. Pouco depois, um dos meus gerentes, Bill, veio me ver. Eu pensei que você gostaria de saber que vários de nossos pequenos concorrentes e subcontratados também pararam de negociar com a CCS. Você sabe, sou maçom e durante nossa última reunião da loja, soube que a Baxter e a Charles Vort Construction não estão mais comprando deles. Parece que a notícia se espalhou. Você talvez não saiba, Dave, mas muitas pessoas o respeitam, em parte por causa de sua personalidade e de sua maneira honesta de fazer negócios. Obrigado, Bill, eu respondi, emocionado. É reconfortante saber que as pessoas me consideram alguém honesto. Quanto à maneira de fazer negócios, é o legado que meu pai trabalhou arduamente para construir, e farei o meu melhor para perpetuá-lo. Embora os negócios estivessem indo bem, a ausência da minha filha pesava pesadamente sobre mim. Decidi ligar para Angela mais tarde, de casa, para ver se eu poderia passar um tempo com Millie no fim de semana. Eu acabava de voltar e me acomodar quando a campainha tocou. A antecipação e uma pontada de ansiedade me dominaram. Quem poderia ser? Nesse momento suspenso, antes de abrir a porta, 1000 pensamentos se agitaram em minha mente. Talvez fosse um sinal, uma mudança inesperada no curso da minha vida tumultuada. Eu abri a porta e Angela irrompeu na minha casa. Boa noite, Angela, entre, por favor, eu a recebi com um sarcasmo pouco disfarçado. Não me lance esse olhar pretensioso, Dave, ela retrucou com veemência. O que você está tramando? Atônito, eu respondi, que diabo você está falando, Angela? Não nos falamos há uma eternidade, e agora você aparece aqui me acusando de Deus sabe o quê? Você sabe muito bem do que estou falando, ela gritou. Você está tentando arruinar os negócios do Steven. Já é ruim o suficiente não lidar mais com ele, mas falar sobre isso com outras empresas é simplesmente cruel. Eu fiquei perplexo. Eu não disse nada a ninguém, Angela. Se as pessoas decidiram retirar seus negócios, isso não tem nada a ver comigo. Ela parecia furiosa, mas eu estava com fome e com pouca paciência para essas acusações. Se você não tem mais nada a dizer, peço que vá embora. Eu ainda não jantei. Depois de fechar a porta, um sorriso satisfeito surgiu em meu rosto. Era reconfortante saber que Collins estava sentindo as consequências de suas ações. Mais tarde, após minha refeição, liguei para Angela para perguntar se eu poderia ficar com Millie no fim de semana. Apesar de sua raiva, ela acabou concordando. Millie e eu passamos um dia maravilhoso no zoológico e paramos para comer hambúrgueres a caminho de casa. Como vai na escola? Eu perguntei. Bem, papai. Minha professora diz que estou indo muito bem. Mamãe queria que eu fosse para outra escola, mas eu não fui. Estou feliz, porque todos os meus amigos estão na minha escola atual. Assistimos a um filme em casa e Millie adormeceu logo depois das 21 horas. Ao levá-la de volta para Angela no domingo, ela me pediu se poderíamos conversar um momento. Steven ficou à distância, e Millie subiu para seu quarto. Olha, Dave, não é fácil para mim dizer isso, mas existe alguma maneira de fazer negócios novamente com Steven? Nós queríamos que Millie fosse para uma escola particular para meninas, mas com a desaceleração dos negócios, não conseguimos pagar as mensalidades. Eu fiquei aturdido com seu pedido. Depois de tudo o que aconteceu, ela estava vindo me pedir ajuda. Uma parte de mim sentia simpatia pela situação de Millie, mas outra parte lembrava todas as feridas e traições do passado. Eu sabia que precisava pensar seriamente na minha resposta. Sinto muito, Angela, mas já fizemos pedidos para todos os nossos projetos em andamento. Não há nada de novo à vista, respondi, sabendo que era um emaranhado de mentiras. Além disso, Millie parece feliz onde está, com todos os seus amigos. Tive a impressão de que ela não queria mudar de escola. Minha viagem de volta para casa foi agradável. Sabia que a CCS lutava para se manter à tona e sem um aumento nos negócios, a falência era iminente. Collins já havia fechado 2 depósitos.
Estava tendo dificuldades para manter meu rosto impassível quando disse a Angela que não tínhamos novos negócios. Na verdade, estávamos com mais trabalho do que nunca. Era uma sensação estranha saber que Angela e Steven estavam enfrentando dificuldades, mas minha única preocupação continuava sendo Millie, a inocente Peg no meio desse caos. Alguns meses depois, Don Foster me informou que a CCS havia encerrado suas atividades e entrado em falência. Com a chegada das férias escolares, aproveitei a oportunidade para passar um tempo com Millie. Angela parecia aliviada por não precisar se preocupar com isso por algumas semanas. Pela primeira vez em anos, tirei férias. Millie e eu passamos 2 semanas na Flórida, visitando a Disney World e outras atrações. Estava exausto, mas feliz ao final da estadia. Nossa volta foi tranquila. Era tarde quando chegamos em casa, Millie adormeceu rapidamente e eu reservei um tempo para arrumar nossas coisas antes de ir dormir. Na manhã seguinte, após o café da manhã, partimos para a casa de Angela. Ela não estava no melhor humor, mas ouviu Millie contar sobre suas férias e todos os lugares que visitamos. Perguntei casualmente onde estava Steven. Não faço ideia, Dave, respondeu ela. Ele me pediu para hipotecar a casa para salvar sua empresa. Quando recusei, ele saiu furioso e não voltou. Fiquei surpreso com essa revelação, mas, de alguma forma, senti uma pontada de satisfação com a reviravolta dos acontecimentos. Faz 2 dias, e eu não ouvi nada dele, continuou Angela. Depois de me desculpar, eu fui embora, tendo coisas a resolver antes de voltar ao escritório na segunda-feira. No meio da manhã de segunda-feira, Angela me ligou pedindo conselhos. Steven havia deixado algumas coisas pendentes em relação à venda da empresa. Eu sugeri que, se ela não fosse diretora e a casa não estivesse ligada à empresa, ela não deveria fazer nada. Esse era o problema de Steven, não o dela. Propus que Millie ficasse comigo se isso pudesse ajudar, mas ela recusou, agradecendo-me. Ao chegar no escritório, Sandra notou meu sorriso. Você parece estar gostando do desaparecimento da CCS, comentou. Sandra, eu não me importo com o que acontece com Steven e Angela. Eu me preocupo com Millie, respondi. Finalmente, Angela aceitou minha oferta de ajuda com Millie. Consegui levá-la para a escola a tempo e buscá-la. Essa era uma das vantagens de ser o chefe. Eu sabia que os gerentes se sairiam bem na minha ausência. Eu adorava passar tempo com minha filha. Angela estava passando por um momento difícil com o desaparecimento de Steven. Ela estava gerenciando sozinha todas as complicações, seu advogado a havia deixado cuidar do problema. Sem renda vinda de Steven, Angela teve que considerar encontrar um emprego apenas para pagar as contas. Ela nunca me pediu trabalho, e eu teria recusado de qualquer maneira. Steven nunca foi visto novamente e seus negócios foram tratados por seu advogado. Uma das pequenas empresas com as quais eu lidava estava procurando uma nova sede. Eles compraram o terreno da CCS por um preço irrisório. Angela finalmente se divorciou de Steven por abandono. Ela vendeu a casa e se mudou para uma propriedade menor. Todas as roupas de Steven foram doadas a uma instituição de caridade para o sem-teto. Millie adorava sua nova casa, especialmente porque havia conseguido um quarto maior graças ao acordo. Apesar das turbulências do passado, parecia que cada um lentamente encontrava seu caminho para um novo equilíbrio, inclusive eu mesmo. Angela tinha conseguido um emprego como assistente administrativo em um pequeno escritório de advogados. Da minha parte, minha empresa estava prosperando, garantindo minha segurança financeira para os anos vindouros. Angela mostrava sinais evidentes de estresse e parecia envelhecer rapidamente. Imagino que lidar com as consequências do desaparecimento de Steven e de seus assuntos a afetou bastante. Agora falamos mais do que antes, e passo muito mais tempo com Millie. Não havia chance de que Angela e eu voltássemos a ficar juntos, e eu me certifiquei de que ela entendesse bem que esse capítulo de nossas vidas estava definitivamente fechado. Embora eu não estivesse saindo com ninguém, Sandra não parava de me falar sobre sua sobrinha. Ao relembrar meu caminho, percebi que tinha realizado o que havia planejado. Eu havia destruído o homem que quebrou minha família. Eu podia dormir tranquilamente à noite, me perguntando se Steven Collins poderia dizer o mesmo, onde quer que estivesse.
As provações que enfrentei me transformaram, mas também me ensinaram a importância da família, da resiliência e do perdão. Com Milha ao meu lado e uma empresa próspera, eu segui em frente na vida com uma nova perspectiva e uma serenidade reencontrada.